Agora, o senhor Rodolfo Canônico, ele que é diretor executivo da organização não governamental Family Talks, para fazer a sua exposição. Rodolfo. Muito obrigado, deputada. Agradeço imensamente o convite para participar do seminário. Parabenizo pela iniciativa importante de trazer luz a esse tema, de aprofundar esse debate. A comissão, a CEPASF, tem sido um lugar de disseminação de boas ideias a respeito desse assunto, de boas trocas e da construção mesmo de proposições e, enfim, até a aprovação de projetos, não é? Então, parabenizo pelo cumprimento os demais colegas de mesa, saúdo todos os senhoras e senhores presentes e que nos acompanham online nesse momento. Eu gostaria de iniciar essa fala com uma constatação com a qual acredito que todos concordem. Nós só vamos ter uma história melhor para o nosso país na medida em que cada família tiver uma boa história para contar. A nossa história coletiva como país, como sociedade, também é, em grande medida, um resultado das histórias privadas que são contadas, não é? A vida familiar é um âmbito privado, que deve ser protegida, essa privacidade, porém o que acontece na vida familiar traz consequências públicas, não é? Essas consequências, o que nós desejamos, e estamos aqui debatendo para trabalhar, que serão consequências positivas de desenvolvimento das crianças, espaço de cuidado, etc. Porém, quando a família, pelo motivo que for, enfrenta desafios e pode até chegar a enfrentar dificuldades para exercer a sua função de cuidado, aí nós podemos enfrentar alguns problemas que deixam de ser problemas privados, passam a ser problemas públicos, inclusive privação de direitos. Hoje ainda nós temos muitas histórias tristes para contar. Eu vou trazer algumas estatísticas e atrás de cada número existe uma história que não é a que nós gostaríamos que fosse falada aqui. Por exemplo, em 2024 foram registradas 657.200 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, no Disque 100, um aumento de 22,6% em relação a 2023. Depois da pandemia, esses dados têm aumentado. Provavelmente o que aumentou foi a consciência social também, de denunciar, enfim. Existe um avanço importante nessa conscientização acontecendo, mas seja como for, são números alarmantes. A gente sabe que, em geral, denúncias são subnotificadas, não é? Então, provavelmente, há um número ainda maior de violações de direitos acontecendo. Cerca de 81% desses casos ocorreram dentro da casa. A gente pode pensar numa certa ambivalência da família. Ou a família é o lugar de proteção, de cuidado, em que a criança está segura, ou pode acontecer que seja isso, seja o lugar em que a violação de direito vai acontecer, é o que costuma acontecer, dentro de casa, mesmo porque, enfim, sobretudo crianças pequenas têm um grande grau de dependência, estão com suas famílias, e se essa família enfrenta alguns desses desafios, pois pode chegar à violação de direitos. Também há um aumento nessas denúncias bem recorrente, né? No intervalo de 11 anos, entre 2013 e 2023, as denúncias de violência psicológica aumentaram quase 400%, violência sexual 383%, negligência familiar 259%, violência física 195%. Então, é um disparo nas denúncias e são histórias muito tristes, né? Todos esses fatos, eles trazem consequências negativas para o desenvolvimento da criança, em alguns casos, consequências duradouras, e isso faz com que toda a história nossa seja pior. Todos nós sofremos essas consequências, e, sobretudo, as pessoas que são vitimizadas por essas circunstâncias, né? Com relação às violências contra crianças, né, de 0 a 9 anos, em 2022 foram registradas 38.899 casos. É um número muito alto, desagregando por faixa etária, 30% entre 0 e 1 ano, 39,4% entre 2 e 5 anos, 30,5% 6 a 9 anos. E isso, quem conhece pessoas na área da saúde sabe o tipo de realidade que hospitais pediátricos enfrentam. É uma situação muito triste, né? Até difícil entender o que acontece. Claro, todas as violências são fenômenos muito complexos, né? Multifatoriais, com uma série
série de causas, né, multicausal, mas em algum caso pode ter a ver com a realidade familiar, né? A negligência familiar, seja como for, ela é a forma mais frequente de violação de direitos que acontece dentro das famílias, não é? Inclusive, em quase todos os estados do Brasil, é a principal causa de perda de poder familiar, por negligências, não é? Existem vários tipos de negligências que podem acontecer e, nesse sentido, todos os sistemas, as redes de proteção, as escolas cumprem um papel muito importante, né? Um tipo de negligência comum é a criança que chega na escola suja. Os profissionais têm condição de perceber, bom, há algum problema acontecendo em casa, ou com fome, porque não foi alimentado. Essa negligência pode ser, sim, uma negligência estrito sensu, mas existem outras complexidades, né? Pode ser uma família cujos direitos estão sendo negligenciados e a criança não comeu porque a família não tem comida mesmo, né? Não foi uma escolha. A família é vítima de uma situação. São problemas complexos. Por isso também eu faço a ressalva, não se trata de criar uma situação de culpabilização das famílias, muitas vezes é uma culpa da sociedade, do Estado, da rede de apoio que não chega. Os problemas são complexos, precisam ser avaliados caso a caso. Seja como for, essa é uma chaga social muito grande e nós precisamos realmente ter consciência da dimensão do problema, que é extremamente abrangente, e a partir disso tomar condutas adequadas. E o grande caminho realmente é entender as causas desse problema e atuar preventivamente, não é? Eu realmente acredito que, à medida em que nós conseguimos entender certas causas desse problema, agir de maneira a reduzir vulnerabilidades e, dessa forma, ajudar a transformar a realidade daquela família com ações concretas para que nós tenhamos fatores de prevenção acontecendo em relação a essas situações, e esses fatores de prevenção, eles naturalmente vão se converter em potencializadores do desenvolvimento daquelas crianças. É importante ter claro também que experiências adversas na infância, sobretudo na primeira infância, vão ter consequências por toda a vida, não é? É o tema que se fala muito do estresse tóxico que a criança enfrenta, e isso terá consequências muito diretas no seu desenvolvimento, inclusive do ponto de vista de morfologia cerebral. O advento dos estudos de neurociência nas últimas décadas mostram o impacto que a exposição a experiências adversas durante a primeira infância trazem nesse desenvolvimento. E é uma fase decisiva. Então, prevenir que isso aconteça, ajudar que nenhuma criança enfrente essa situação, é decisivo. Não vai ter solução simplória para esse problema, não é? Hoje nós estamos na época das redes sociais, de slogans, não é? Mas um problema complexo desse, que envolve a realidade e a dinâmica da vida das pessoas, ele não se resolve com slogans, são soluções complexas, diversas, que precisam ser colocadas, porque são problemas complexos, multifatoriais, a vida humana é muito complexa, e é isso. Então, a realidade é que nós temos uma jornada desafiadora para enfrentar. Mas nós precisamos garantir que cada família tenha uma boa história. E nós entendemos que, na medida em que nós garantimos que as famílias recebam as condições de que precisam para exercer esse cuidado, nós aumentamos a probabilidade de que elas tenham condições de exercer essas funções de cuidado, mas sem vir a falhar nisso daí. Então, nós podemos pensar que as famílias precisam de capacidade, ou seja, precisam de condições, né? Quando a gente fala de cuidar de quem cuida, também é ofertar a capacidade à família, né? Eu acho que é fácil entender essa aquisição de capacidade para cuidar. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta, na minha família isso aconteceu, uma pessoa idosa, né, que enfrentou uma situação de demência e precisou ser cuidada e progressivamente perdeu totalmente a autonomia. Ninguém na família anteriormente tinha enfrentado essa situação de cuidar de uma pessoa nessa situação, precisa aprender. E não é fácil, é desafiador. O cuidado da criança também está, essa capacidade de cuidar das crianças está muito ancorada na experiência familiar que a pessoa teve. Nós acabamos de ver o dado de que, ainda hoje, o uso de estratégias violentas na educação, não é, de violência física, enfim, chega a 1 em cada 3 famílias, mais ou menos 1/3, né, 30% das famílias. Isso anteriormente era muito maior. Eu
tive acesso a uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, num programa para avaliar o resultado de um programa de parentalidade, em que um pai relatou nesse programa, com toda a naturalidade, que uma das estratégias educativas que ele utilizava era apagar cigarro na pele do filho, que é uma violência grave, não é? Mas ele comentou isso na pesquisa sem consciência da violência que estava cometendo, porque ele tinha sido vítima de atos violentos, até mais violentos do que esse, durante a infância, e essa é a estratégia que ele conhecia para tratar com a criança. E, com certeza, se faz isso, inclui gritos, não é, que nós vimos chega a 40%. Essas famílias, elas em muitos casos foram vítimas, existe um ciclo intergeracional desse tipo de violência, e o que é preciso é quebrar esse ciclo, ajudar essas famílias a adquirirem uma capacidade de exercer o cuidado que seja diferente daquela a que eles foram submetidos. Isso é muito importante, respeitando naturalmente as diversidades culturais e territoriais que existem no Brasil. Isso daí faz parte do respeito, não é, da diversidade cultural, existem riquezas culturais, isso seria um grande erro, não é? Acho que a grande tentação quando se fala de apoiar o exercício da parentalidade é uma uniformização que seria nociva para as pessoas. Porém, é importante fazer e promover medidas que ajudem essas famílias a transformarem os seus hábitos, os seus comportamentos em relação ao cuidado das crianças, porque isso é possível fazer e existem evidências que trazem para isso. Eu vou trazer um rol de recomendações, encaminhando a minha fala, que estão conforme um material publicado, que é um policy call da OMS, do UNICEF, junto com o Escritório de Prevenção às Violências, do secretário-geral da ONU. Esse policy call foi publicado em 2022. E, assim, é um compilado de evidências sobre intervenções em parentalidade com o objetivo de prevenir violências e negligências contra a criança, prevenir experiências adversas de criança. O que a intervenção mostra é que esses programas, que são intervenções em grupo, que podem ser realizadas em ambientes domésticos ou em equipamentos públicos, e aqui no Brasil existem experiências, por exemplo, no estado do Ceará, em larga escala, realizada dentro de CRAS, no município de Osasco, em São Paulo também uma experiência em larga escala, fazendo um combo entre creches para atender as famílias em primeira infância e escolas também, um programa para transição para a adolescência. Então, intervenções em grupo, 5 a 7 encontros em grupo, mais efetivos, naturalmente, se realizados a partir da primeira infância, mas também com uma perspectiva, que hoje em dia em inglês o pessoal fala de lifelong learning, de acompanhar essa família na trajetória, para que esse conhecimento adquirido ele seja mantido ao longo do tempo e também atualizado nas diferentes fases da vida da criança, começando e tendo essa prioridade na primeira infância. Os custos são baixos, a OMS estima que o custo de um programa completo desse é a média das intervenções avaliadas $22 por família, por aplicação, não é? Com resultados bastante robustos na redução de práticas parentais violentas, mesmo de violência doméstica contra a criança. Aqui no Brasil, o dado da Unifesp, num estudo randomizado controlado, que avaliou um programa de parentalidade, a redução das práticas parentais negligentes em 60%. É muito significativo esse resultado, né? Resultados que as evidências trazem, né? Prevenção, sobretudo, né? Prevenção da violência e negligência contra as crianças. Então, nós temos uma das soluções recomendadas internacionalmente para isso, mesmo o pacote de prevenção, um pacote de recomendações, não é, que internacional INSPIRE, aqui no Brasil tem sido falado de INSPIRE, de prevenção de violência contra as crianças. O P é de parentalidade. Intervenções parentais são um dos pilares na prevenção dessas experiências adversas em crianças. Mas ajuda na prevenção do consumo de álcool e outras drogas, prevenção de evasão escolar, isso são resultados aferidos na literatura, prevenção da iniciação sexual precoce, um tema agora que está em moda, né, em voga, né, com todo esse debate da adultização, que está relacionado de alguma forma a isso, prevenção de comportamentos antissociais em crianças. Também é um tema que esse ano teve uma minissérie, essa adolescência, não é, que trata de um caso extremo disso, mas infelizmente real, já aconteceram episódios do tipo no Brasil e é preciso avançar. E esses resultados, na verdade, eles vão ser relevantes na sociedade, potencializados na medida em que programas possam ser aplicados com larga escala. Não é? Aqui no Brasil, a política nacional, o Plano Nacional de Cuidados, que logo será anunciado, vai ser um desses novos espaços. A promoção da parentalidade positiva é um dos princípios da Política Nacional de Cuidados, é um novo espaço.
Nós estamos no momento em que os municípios estão debatendo os planos plurianuais municipais, então esse também é um espaço importante, uma lei orçamentária, de previsão de metas de médio prazo da administração pública municipal, com certeza podem trazer oportunidades interessantes, né? Fazer essa articulação, por um lado, das políticas em nível federal, mas também, por outro lado, os municípios avançando, né? Depois desses municípios, o decreto do Plano Nacional de Cuidados já prevê a realização de planos municipais, né? Já indica que isso haverá adesão dos municípios, e vale a pena fazer esse trabalho de disseminação entre municípios a respeito da eficácia desse programa, que no fim das contas vão trazer resultados importantes para os seus municípios. A gente acredita que com isso nós vamos ter famílias fortalecidas, com suas capacidades voltadas ao exercício do cuidado renovadas, potencializando a quebra do ciclo intergeracional de violência. Isso significa, no fim das contas, melhores histórias para contar. E quando essas famílias tiverem histórias melhores para contar, essas crianças vão estar protegidas e desenvolvidas. Por fim, não menos importante, eu queria fazer um registro, deputada, de um dos projetos que nós temos apoiado, que nós entendemos que pode ajudar as famílias nesse exercício do cuidado, que é a ampliação da licença paternidade, né? É um dos projetos que tem urgência aprovada aqui no plenário, e desde o início nossa organização tem apoiado isso. A licença paternidade do Brasil é de 5 dias, é muito pouco, né? Tem pouca presença dos pais trabalhando, envolvidos no cuidado das crianças. Os dados aqui da Secretaria Nacional de Cuidados de Família já mostram essa discrepância. E claro, né, na medida em que nós temos mais condições para os pais estarem mais tempo com os filhos, nós vamos promover um maior envolvimento dos pais na vida familiar, que é do interesse de toda a sociedade. Então, a gente faz esse apelo também pela aprovação desse projeto. Temos expectativas boas de que nesse semestre o Parlamento possa dar uma resposta boa para a sociedade, uma resposta que seja conforme os interesses das nossas famílias. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao senhor Rodolfo Canônico e tenho certeza que, depender de nós aqui, a gente tem trabalhado muito junto com Laura e outras deputadas e deputados que buscam essa pauta, e que a gente está ali, vai dar certo.